Paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para deixar uma palavra da paz do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos corações, que fica em João 5, no versículo 19 e o 20, que nos diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é a passagem que Jesus, ele declara Filho de Deus e igual ao Pai. Aleluia. Todos nós sabemos, né, a história de Jesus, que Maria foi agraciada, que Deus mandou o anjo do Senhor até Maria para que avisasse a Maria que Maria ia gerar, né? E todos nós sabemos essa história. Sabemos que Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar, que Deus, ele enviou seu Filho amado para nos salvar, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Glória a Deus. E o que Deus falou comigo através dessa passagem é que Maria, ela foi agraciada para gerar o Salvador. Maria, ela teve a responsabilidade. Maria teve o prazer, o privilégio de ter no ventre dela o Salvador das nossas vidas. Maria, ela foi escolhida por Deus para gerar Jesus de Nazaré. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E quando Jesus veio ao mundo, aleluia, já começou uma nova história. A história de Jesus, o Salvador, já estava escrita por Deus. A palavra do Senhor nos diz: na verdade, vos digo que o Filho por si não pode fazer coisa alguma. Jesus, neste momento aqui, ele está reconhecendo, porque se não for do Pai, ele não pode fazer. E o que Deus me trouxe aqui é essa geração, a geração vindoura, esta geração que estamos vivendo. Os pais, como estão criando seus filhos? Qual é o direcionamento que os pais estão dando aos seus filhos? E qual é o posicionamento dos pais perante seus filhos? Porque a palavra aqui nos diz que porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igual. Jesus, ele fazia conforme a vontade de Deus. Para cada um de nós que lemos a palavra do Senhor, sabemos que o segredo é obedecer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o nosso manual. Nós, como também somos privilegiados de gerar, de Deus nos abençoar com filhos. Deus, ele também quer posicionamento dos pais para poder criar seus filhos. Que a palavra do Senhor nos diz: ensina um caminho, a criança em que deve andar,
e até a velhice não se desviará. Deus, ele nos diz que é na verdade que devemos ensinar o caminho à criança para que eles venham andar. E a verdade é Jesus. É ensinar, aleluia, a palavra de Deus aos nossos filhos. É ensinar o caminho certo. Glória a Deus. Jesus, ele estava crescendo e conforme ele ia crescendo, o nível de intimidade com Deus ia aumentando. Tudo o que Deus mandava Jesus fazer, ele estava ali prontamente, por mais que às vezes deixasse ele triste, mas ele estava ali prontamente. E nós, pais dessa nova geração, nosso Deus continua o mesmo. Ele continua direcionando a cada um de nós como ele direcionou a Jesus. Somos pais. Deus escolheu a mim e a você para gerar um filho, para ter uma família. Então Deus, ele quer que venhamos ensinar o caminho à criança que deve andar, para que na velhice eles não venham de se desviar. E se porventura se desviarem, eles estão cobertos com a palavra, porque tudo é na permissão do Senhor. Aleluia. Mas aqui o Senhor nos ensina que o nosso comportamento, o comportamento dos pais perante aos nossos filhos, gera frutos ou gera morte. Porque o pai não vai querer. O pai que ama o filho jamais vai querer ver o filho andando em caminho errado. O pai e a mãe que amam seu filho vai ensinar o filho o caminho que deve andar. Aleluia. Então nós, como os pais, que Deus nos confiou nossos filhos, precisamos saber falar com nossos filhos, precisamos direcionar eles aos caminhos do Senhor, para que eles não venham se desviar. A palavra de Deus diz: qual é o pai que o filho pedindo um pão vai lhe dar uma cobra? Imagine o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Pai. Se a gente pedir, o que é que Ele vai nos dar? O melhor, né? Aleluia. Então, precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ter relacionamento com Deus, para que Deus venha nos dar sabedoria para criar os nossos filhos nessa geração. Precisamos saber dizer não aos nossos filhos. Nessa geração, as crianças não estão aceitando o não, mas o não também é vida. Porque precisamos entender que nem tudo pode ser sim. E as crianças dessa geração têm que entender que o não é cuidado, que o não quer dizer que não gostamos, não amamos nossos filhos, mas estamos cuidando. Aleluia. Porque Deus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele repreende a quem Ele ama. Somos filhos de Deus. Ele nos repreende. Então, como Deus nos repreende, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, Ele também nos dá autoridade para repreender os nossos filhos, porque aqui na terra somos autoridade aos nossos filhos. Então nossos filhos têm que entender que o nosso não vai gerar fruto lá na frente, por mais que doa agora, mas vai gerar um fruto, né? Pode ser que não tenha entendimento agora, nesse exato momento,
mas cada dia, conversando com ele, colocando a palavra do Senhor em prática, ele vai entender. Por quê? Aqui no versículo 20 diz: porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras que esta, para que vos maravilheis. Deus, ele estava mostrando a Jesus, né? Porque o Pai ama o Filho. Deus, ele ama Jesus. E Jesus estava crescendo e conhecendo o Pai. Então Jesus estava aprendendo com Deus tudo aquilo que Deus queria ensinar a ele, e ele estava aceitando. E ele lhe mostrará maiores obras. Deus estava preparando Jesus para a grande obra, para a salvação, para a cruz do Calvário. Obras maiores para que vos maravilheis. E nas nossas vidas, com os nossos filhos, aleluia, precisamos mostrar os nossos filhos que o futuro, que o nosso querer é sempre o melhor para eles, que o futuro que está por vir tem que ter obediência ao Pai, tem que ter obediência à Mãe, porque a palavra do Senhor nos diz que é para a criança obedecer os seus pais, para que tenha vida prolongada na terra. O Senhor, ele vem nos mostrando, vem nos guiando. A palavra do Senhor nos diz: medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Então devemos meditar, devemos colocar nossos filhos para meditar na palavra do Senhor, para que eles venham entender que a obediência com os pais gera frutos, gera vida. Aleluia. E assim como Deus, ele mostrou maiores obras a Jesus. Aleluia. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E com a ajuda de Deus, que colocamos sempre ele na frente, os nossos filhos vão entender. Jesus teve um momento na vida dele que ele queria dizer não. Quando ele estava no Getsemane orando, ele queria dizer que não queria ir naquela cruz. Ele sofreu, ele chorou lágrimas de sangue por mim, por você. Mas ele, como filho obediente, aleluia, e entendendo o propósito do seu Pai na vida dele, ele me falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. Se possível for, afasta de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Porque o Pai, ele sempre sabe o que é o melhor para os seus filhos. Deus, ele sempre sabe o que é melhor para mim e para você. E com o decorrer dos dias, com o decorrer do tempo, Deus vai nos dando maturidade, Deus vai nos dando sabedoria, Deus vai nos dando experiência, para quando viermos gerar um filho, sabermos lidar com a criança, sabemos direcionar a criança. Então nossos filhos são a herança do Senhor. Se são a herança do Senhor, temos que viver baseado na palavra de Deus.
Não são os filhos que mandam no pai. Não são os filhos que determinam o que tem que fazer. Não. É o pai, a mãe, as autoridades sobre eles que determinam o que eles vão fazer, para onde eles vão, para onde eles vão, para onde eles não vão. Deus, Ele quer que nós, pais, ensinemos essa nova geração ser verdadeiro adorador, buscar ao Senhor, ter uma vida em santidade, ter uma vida com Deus, uma vida em oração. Então, para que tudo isso aconteça, precisamos ensinar o caminho em que a criança tem que andar, e é nos caminhos do Senhor. Aleluia. E Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para a nossa família. Os filhos se espelham no pai. Qual será o meu e o teu comportamento dentro da casa, dentro da sua família? Qual é o seu testemunho diante do teu filho? O que é que o teu filho vê quando estão em quatro paredes, quando estão sós dentro de casa, que os amigos não estão vendo? Quais são as palavras que saem da sua boca? Quais são as tuas atitudes perante aos olhos do teu filho? Tem tratado o marido com carinho? Tem tratado os outros filhos com carinho? Tem repreendido quando tem que repreender? Então precisamos aprender com Deus, com a palavra do Senhor, a criar nossos filhos, a saber dizer não na hora certa, a ensinar a criança a ter temor ao Senhor, que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo volta para ele, tudo é de Deus. Precisamos ensinar a criança a olhar para o céu e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Precisamos ensinar a criança a ter fé, que a fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas daquelas que esperam. Então, para mim e para você, quando não temos toda a família rendida aos pés do Senhor, temos que usar fé. E para que as crianças que estão nessa geração, não só as nossas, mas todas as crianças, olhar e ver que ainda há esperança. Precisamos ser testemunhos dentro da nossa casa, precisamos falar a verdade, precisamos ensinar aos nossos filhos que só existe um caminho, e este caminho só vai quem for seguindo a Jesus. E esse caminho é Jesus de Nazaré. E precisamos fazer uma aliança com Ele. Precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Nossos corações têm que estar alinhados ao do Senhor. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz assim, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igual. Então que possamos nessa tarde, neste dia, não sei que hora você vai ouvir esse áudio, esse vídeo, mas que possamos ser pais prudentes, ser pais obedientes e tementes ao Senhor, ser pais responsáveis, ser pais orientador, ser pais amorosos, ser pais que dê ouvidos aos seus filhos, que possa sentar
ouvir o que eles têm para falar, que possa sentar e dar um carinho a seus filhos, porque muitas das vezes a rebeldia que as crianças ficam pode ser a falta do amor, a falta do carinho, a falta de atenção. Então precisamos pedir discernimento a Deus de Espírito, para que o Senhor venha falar comigo e contigo, e que possamos ensinar a criança no caminho certo, no caminho que é o caminho de Jesus. Então precisamos glorificar o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos criou para a glória do nome dEle. Então que tudo que viemos fazer, tudo que viemos falar, o nosso testemunho, o nosso andar, o nosso conversar, tudo que viemos fazer seja para a honra e glória do nome santo do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui no versículo 39, no João 5, no 39 vai nos dizer assim: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Precisamos examinar a palavra do Senhor todos os dias, porque é de Cristo que é testificado cada coisa. É de Cristo que precisamos ser imitadores. É de Cristo que nossos filhos precisam ser imitadores. Aleluia. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver o exemplo de Cristo, para que eles também venham ser exemplos de Cristo aqui na terra para outras crianças. Então que viemos aprender a dizer não, que viemos aprender a orientar nossos filhos, que viemos aprender a pedir direcionamentos a Deus. Amém? Que Jesus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo. Edifique a vida de alguém, levando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Fiquem com Deus.